gestão orientada por dados para uma operação de alta performance. E convidamos para que venha ao palco para fazer a mediação do painel Cibele Regis, sócia da XL Consultoria, da You Got It Learning Technology e da Bem Glória Cosméticos da Glória Pires. Participam conosco deste painel Eneida Fernandes, gerente regional de operações, Grupo Nós, OXXO. Convidamos também para que venha ao palco Alexandre de Quadros, diretor executivo no Grupo COC. E finalizando a composição do nosso painel, convidamos José Roberto Sampaio, gerente de logística da rede Giasse Supermercados e Combo Atacadista e coordenador do Comitê de Logística da ACATS. Sejam todos muito bem-vindos e eu vou deixar a palavra com a Cibele, que vai fazer a coordenação dos trabalhos deste painel. Muito obrigada, querida. Obrigada pelas apresentações. Boa tarde, pessoal. Estão animados? Quem comeu feijoada no almoço, levanta a mão. Ufa. Então, vai ser mais tranquilo para a gente, né? Que depois da feijoada fica complicado deixar essa galera acordada. Bom, gente, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse grande desafio que nós temos, principalmente na área de operações, em relação a como é que a gente gere, como é que a gente traz as melhores, né, as melhores análises a respeito dos dados, das informações que a gente tem disponível num mundo que está tão conectado, que a gente, né, dorme achando que está atualizado e já acorda desatualizado. E como é que a gente faz para que isso traga efetivamente produtividade em todas as linhas de operação que a gente tem dentro da nossa empresa. E, para isso, a gente tem aqui grandes especialistas que vivenciam isso no seu dia a dia. E eu vou pedir primeiro para eles se apresentarem rapidamente, contando para a gente um pouquinho da sua história. Vou começar só para dar o tom, e aí a gente passa para cada um de vocês. Eu sou a Cibele Regis. Eu trabalhei durante 27 anos no mercado, 10 deles em indústrias como Nivea e Nasca, na área comercial. Fui diretora comercial do Walmart durante 7 anos e da rede 1 a 99, que é uma rede do interior de São Paulo. E há 3 anos atrás fiz essa mudança de carreira, fiz a formação de conselho administrativo pelo IBGC e estou na XL Consultoria, que é uma empresa que está presente hoje em 30 países, no Brasil já há 20 anos. Também na You Got It, que é uma empresa de tecnologia, de gamificação. E a Bem Glória Cosméticos Veganos, que é um sonho da atriz Glória Pires e que a gente criou há cerca de 1 ano atrás. Obrigada por estarem aqui conosco. Eneida, conta um pouquinho para a gente de você. Boa tarde a todos. Eu sou Eneida Fernandes, atuo há 29 anos no varejo alimentar. Grande parte desse percurso passei pelo Grupo Pão de Açúcar, onde eu comecei minha trajetória como empacotadora aos 14 anos. Atualmente, sou gerente regional de operações no Grupo Nós, representando a bandeira OXXO. Boa tarde a todos. Eu sou o Sampaio. Eu comecei a minha carreira profissional na indústria, na Alcoa Alumínio, onde eu comecei como auxiliar de almoxarifado e depois acabei responsável pelas operações de distribuição na região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e no Mercosul, onde, inclusive, tivemos operações no Chile, que abrimos centro de distribuição lá. Depois vim para o varejo, tive a honra de entrar no Grupo Giasse, onde estou há cerca de 23 anos e atualmente responsável pela parte de logística e distribuição do supermercado e do Cash Combo. Obrigado a todos. Boa tarde, pessoal. Eu sou Alexandre Quadros, né? Sou diretor executivo do Grupo COC. Já estou entre as duas jornadas, já são quase 15 anos da empresa. Já cheguei na empresa, tinha na época 5 lojas, então tem uma jornada longa de crescimento. Hoje eu sou responsável por algumas áreas lá, dentre elas a área de TI, a área de supply, toda a parte de back-office, logística também. E agradeço aí o convite
né? Pela Cates e Tamara, todos os envolvidos aí. Também parabéns pelo excelente evento aí. Muito obrigada. E o Alexandre tem fã-clube, né? Eu vi aí que ele subiu, o pessoal já gritou, veio até com fã-clube aqui para o nosso painel. Muito bom. Bom, gente, então, a primeira pergunta que eu queria, eu vou direcionar primeiro para a Eneida, e aí a gente vai na sequência aqui. Eneida, a gente vive num mundo que tem muita informação, né? A gente tem dados, o varejo tem uma quantidade de dados absurda, que se a gente não souber capturar os dados da maneira mais adequada, a gente não faz nada, ele não se transforma em informação. Você que tem toda uma carreira dentro de operações, como é que hoje você faz para que as informações que chegam até você na loja efetivamente sirvam para que você transforme a sua operação numa operação de alta performance? Excelente pergunta. O varejo em si vem se desenvolvendo, crescendo, e falando hoje da cadeira que eu estou, num formato de proximidade, onde nos últimos anos foram 500 lojas aqui no Brasil, né? E quando a gente pega a origem dessa empresa que eu estou, ela tem uma grande proporção de dados no México, onde a gente tem 22 lojas. Então, lá tem muito dados, né, que, se a gente se apropriar, a gente traz para melhorar a nossa performance. Mas aí a gente se depara com a cultura, né? Não dá para me pegar dados que eu tenho no México e introduzir aqui no Brasil para ter a mesma eficiência. Então, para manter meu time dentro da performance e daquilo que a gente tem de proposta de valor, eu pego os dados que a gente tem atual, né? Mesmo com um período ainda curto de vivência aqui dentro do Brasil, mas os dados que são eficientes para a nossa operação. Então, eu procuro disseminar de uma forma que seja clara, né? Porque os dados vêm de uma forma que nós, gestores, interpreta de uma forma muito rápida e positiva, mas como o meu time da operação, que é um time novo, que ainda não conhece muito bem da proposta, possa usar esses dados para a performance. Então, é criar rituais de comunicação onde as pessoas entendam, interpretam o que tem de prioridade e de valores ali para atender. É um desafio, mas que, como a gente viu na palestra aí do Diego, o líder estando presente, mostrando ali a importância e o porquê, né? Eu acho que o porquê faz muito parte de tudo que a gente consegue entregar e fazer com que as pessoas entendam. Usar esses dados, mas não só para desmistificar, tem que ser feito, o como vai ser feito, né? Então, acho que em operações o nosso desafio é esse, fazer que os dados se transformem em ação. Né? Eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem, e como eu procuro buscar, estando presente. Né? Tenho dados, tenho informação, tenho experiência, mas eu tenho que estar presente, fazendo que os dados se transformem em ação. Isso é muito interessante, né, Neida? Porque o líder ele tem esse papel de direcionar a equipe para qual caminho vai tomar a ação específica para gerar o resultado que é esperado. Né? Então, essa tradução das informações que a gente recebe como liderança para que o time tenha um bom direcionamento e depois a gente possa recorrer aos dados novamente para entender se aquela ação ela trouxe ou não o resultado que a gente estava buscando, não é mesmo? Até porque se a gente vai observar qual é o resultado da ação que a gente tomou baseado em informação e não baseado em feeling, não baseado só na experiência que a gente teve ao longo dos anos, a gente consegue mostrar para a equipe que funciona. E a gente diz para o nosso cérebro, né, a gente traz para o nosso cérebro uma afirmação positiva da utilização de informações. E aí eu vou aproveitar, eu estava conversando com o Alexandre um pouquinho antes, Sampaio, depois eu venho com você, que se conectou muito com a resposta da Eneida, um ponto que o Alexandre trouxe para mim agora há pouco. A gente estava batendo papo, então a gente vai improvisar aqui um pouquinho. Porque a gente implementar uma cultura de análise de informações e de dados não é tão simples, porque mudar uma cultura depende de rituais, como a Eneida muito bem disse, mas também da questão da liderança. E aí, Alexandre, eu queria te pedir para você contar para a gente o que você estava me contando agora há pouco, sobre como é que foi a implementação do BI, como é que foi a implementação da utilização de dados dentro do COC. Bom, eu cheguei no COC na época, em 2009, e cheguei na época, bati na porta lá da empresa, José Koch me atendeu, um pouco desconfiado, e ele topou fazer um projeto de BI na época,
Eu tinha me desligado de uma outra empresa de varejo que eu trabalhava e com a ideia de oferecer a ferramenta para os varejistas, né? E na época, eu tinha que primeiro explicar o que era o BI, para depois tentar convencer o varejista que ele precisava do BI, né? E quando eu explicava o que era, o varejista falava assim, não, mas meu time faz em Excel e tal. Então, na época, era muito pouco disseminada a ferramenta. Não existia, basicamente, era muito difícil o acesso. E eu lembro que o José Koch, na época, topou a ideia de fazer uma experiência de alguns meses. E quando o primeiro cenário de BI apareceu, que foi o cenário da área comercial, que, aliás, o pessoal usa até hoje, eu lembro que aí o desafio começou a vir assim, como fazer o time usar, né? Fazer com que no dia a dia o time use, né? E é um negócio estranho às vezes entender, porque todo mundo sabe que quem tem informação acaba saindo na frente, acaba tendo mais, digamos assim, autonomia ou acaba enxergando antes algumas coisas, né? E todo mundo sabe disso, mas nem todo mundo quer olhar o número, quer analisar, quer gastar tempo, investir tempo para analisar. Na época, o José viu muito valor na ferramenta e eu lembro que ele colocou uma mesa na sala de recepção dos vendedores. Ele trabalhava com notebook ali, nas costas dele era uma parede, ninguém sabia o que tinha no notebook. E ele ficava o dia inteiro lá, ficou por alguns meses fazendo isso. Ele ficava olhando qual era o vendedor que estava chegando. Chegou o vendedor aqui da Seara, sei lá. Ele lá no BI, filtrava Seara e ficava olhando a venda, o crescimento, a perda, a troca e tal, né? Anotava no papelzinho, chegava para o vendedor, para o comprador, né? Nossa, olha, o pessoal da Seara está aqui, foca nisso, né? E assim ele ia fazendo. E aí, com isso, as coisas começaram a ganhar força, né? A utilização da ferramenta, e ele fazia muito isso, de questionar o time sobre informações que ele já viu. E ele queria saber se aquela pessoa tinha já visto também aquela informação. E aí o negócio começou a funcionar, porque começou de cima para baixo, né? E aí acabou aculturando todo mundo, né? Então, hoje, né, graças a esses movimentos, a gente tem uma cultura bem forte de utilização da ferramenta do BI, né? Toda a empresa utiliza, nós temos hoje, sei lá, mais de 100 projetos aí que estão rodando. Não só como ferramenta de análise, mas ferramenta de auditorias e tal. Então, o desafio hoje em dia, pelo volume de dado que o varejo gera, muitas ferramentas estão disponíveis, né? Então, o desafio não é encontrar a ferramenta. O desafio agora é fazer com que as pessoas queiram investir tempo em analisar o número. Porque gerar informação, as ferramentas estão gerando aí quase que automaticamente, quase que sozinhas, com inteligência artificial, né? O desafio agora é fazer com que as pessoas se interessem em utilizar as informações que estão lá. E até porque a gente passa por um movimento de informação que é muito interessante, né? Nós ainda estamos numa fase muito básica de análise de informação. A gente recebe o dado, a gente muitas vezes analisa os dados de forma separada. Então, eu olhei, a venda está crescendo. Ou a venda está caindo, vamos fazer promoção. Não, mas espera, a venda está caindo por quê? Se a venda deriva de quantidade de... né, o preço médio por ticket multiplicado pela quantidade de clientes, qual é a alavanca que está caindo? É o número de clientes ou é ticket médio? É ticket médio. Então, vamos fazer uma ação para colocar mais itens no carrinho. Não, mas espera, não está caindo porque tem menos itens no ticket médio, está caindo porque eu estou vendendo produtos com menor preço médio. Então, a tomada de decisão no varejo, como a gente é muito acelerado, a gente tende a ser impulsionado a tomar decisão sem olhar para a informação, por aquilo que a gente já sabe, ou aquilo que a gente já viveu, porque muitos de nós têm muita experiência dentro do varejo. Então, desafiar esse mindset, né, esse modo de pensar de que a gente tem todas as respostas sem análise, é muito importante. A gente só faz esse desdobramento da cultura quando as lideranças implementam isso nos seus rituais diários. E tem uma questão da informação, gente, que é muito importante, porque nós, em geral, dentro do varejo, a gente trabalha em silos, cada um com a sua área, não é? É a área de operações cuidando da sua, é a área de logística, é a área de TI. E aí, agora, a minha pergunta vai para o Sampaio, porque
quando a gente está trabalhando com informação, a informação ela pode desdobrar em todas as áreas da empresa. Então, a informação, da forma como ela é vista por todas as áreas da empresa, ela inclusive ajuda a minimizar esse movimento de silos que a gente trabalha dentro das empresas, né, Sampaio? E tu, que com toda a experiência que tu tens dentro da área, conta um pouquinho para a gente quais são os principais desafios que tu tem como logística, olhando para os dados e auxiliando as outras áreas da empresa a tomar essas decisões. Então, o Alexandre ele contou uma experiência interessante e eu queria resgatar aqui, aproveitando a sua pergunta e a fala dele. Quando eu cheguei no Giasse, eu estava vindo da Alcoa, uma multinacional extremamente informatizada para a época, com mainframe e muitas informações, e nós estávamos saindo de um projeto de implementação do sistema Toyota de produção, aonde se invertia a pirâmide. Se invertia da seguinte maneira, que a essência da empresa ela está no Gemba, está no chão de loja, no chão da fábrica. E quando eu cheguei no Giasse, ninguém menos do que o seu Zefiro, né? O seu Zefiro chegou para mim, ele assim, Sampaio, você está chegando aqui, mas eu queria te colocar uma coisa. Eu tive agora no FMI, né, que era antes a Meca, né, era o encontro anual dos varejistas, agora é NRF, mas o FMI, ele assim, e eu vi umas lojas lá que a reposição era automática, tinha um sistema que ele tinha lá um máximo e mínimo, e isso aí funcionava, e eu estou querendo implementar isso aqui, você me ajuda? Ora, eu estava vindo da indústria com o sistema Kanban, né, que é uma das ferramentas do sistema Toyota de produção, e isso aí foi assim um desafio bem interessante, porque ele veio top-down, né, e o seu Zefiro sempre foi, ele foi um entusiasta dessa automação, e o que fizemos? Nós nos reunimos com operações, com comercial, e desenvolvemos um sistema homemade, podemos chamar assim, que batizamos de régua. E esse sistema, ele consistia basicamente num Kanban eletrônico de um modo dinâmico. E, pasmem ou não, esse sistema, ele depois de ajustes e de uma adesão assim entusiástica de toda a empresa, ele rodava sozinho. Ele era autoajustável, porque a gente colocou umas ferramentas de ajuste, e você virava semana e ninguém falava em ruptura, não tinha excesso. Por quê? Você tinha parâmetros, então a gente trouxe um pouquinho da cultura do sistema Toyota de produção, com essa questão do varejo e trazendo a experiência, né, do pessoal de loja, né, porque a venda que orienta toda a demanda, né, é o cliente. Então, o pessoal de loja trazia isso, trouxe isso para, vamos chamar de ferramenta, e o comercial, com as suas necessidades, né, a sua equipe, né, o Noidir, meu parceiro, que também aderiu nesse projeto e foi um dos cabeças, junto com o pessoal de TI. Então, a gente desenvolveu, em pouco tempo, aquilo que o seu Zefiro depois também ficou entusiasmado. Então, a nossa chegada no grupo, né, que ainda estava implementando o setor de logística na época, foi uma chegada assim muito legal e claro, a logística, ela ainda em muitas empresas, ela está fragmentada em muitas atividades. Então, o comercial faz um pouco de logística, a loja faz um pouco de logística, alguém do depósito, né? Porque muitas lojas eles ainda chamam CD, falam do depósito. Não, isso é coisa lá do depósito. E não raro, às vezes, o funcionário que tinha algum problema de mobilidade, não, vai trabalhar lá no depósito. Então, tinha muito disso. Então, foi um resgate muito interessante
E isso facilitou, Cibele, a interação da logística com as demais atividades. Então, hoje, nós participamos ativamente das atividades de previsão de venda, de você estar reagindo também, porque a gente acredita que os dados de hoje, a inspiração deve ser o nosso corpo, né? E para isso a gente tem o quê? Nós temos a medicina. Então, a medicina ela é muito sábia para dizer o que nós vamos fazer, porque ela responde ao nosso corpo. Então, nós temos duas opções, duas situações. Nós temos o diagnóstico, ou o que se chama de autópsia, né? Então, vamos por assim, já foi e está acontecendo, e temos o prognóstico, né? Nós temos aquilo que vai acontecer. Então, se a gente souber trabalhar as informações seletivamente, né? Como disse a Cibele, olha, a venda caiu ou a venda disparou, mas isso é um sintoma já, mas pode ser que algum tempo atrás já houve a sinalização dessas informações. Então, a habilidade de usar dados é a gente ser seletivo, porque senão você não sabe nem o que é que olha, e esses dados terem relevância para a sua tomada de decisão, né? Então, isso é que é importante, os dados darem suporte à decisão. Perfeito. E você me fez lembrar, Sampaio, que para aderir a essa mudança, né, para aderir a essa transformação, a gente precisa superar 4 áreas de resistência à mudança que todos nós temos. Então, a primeira delas é o hábito. Eu já tenho o hábito de agir dessa forma quando eu tenho esse gatilho, quando eu tenho essa indicação. A venda caiu, vamos fazer promoção. Baixa o preço que vai vender. Pronto. O segundo é a resistência é o medo de mudar, é o medo de aderir a um novo sistema. E aí você diz assim, muitas vezes a gente tem os dados, mas não usa, né? E eu cansei de ver da gente implementar ações, né, com as informações, templates, etc., que facilitavam muito a tomada de decisão, mas não se utilizava. Por quê? Porque a informação aqui não está correta. Não, eu acho que essa informação não está bem abastecida, né? Porque a informação, como o Sampaio mesmo disse, ela não depende só do que entra no sistema automaticamente pela venda. Se o operador ou a operadora de caixa passou sabores diferentes no mesmo código de barras, a informação que vai vir para a gente vai estar errada. Então, depende muito da operação. Se a operação não deu baixa num produto que quebrou ou num produto que venceu, vai continuar constando como estoque. E aí não está vendendo, mas tem estoque, o que está acontecendo com esse produto? Então, existe uma retroalimentação para que todas as áreas consigam trabalhar bem. Então, às vezes, a gente olha para o dado e fala, não, mas eu acho que esse dado não está correto, não vou usar. Mas se a gente apostou no projeto, se a gente quer que isso dê certo, a gente vai na raiz, a gente vai questionar por que não está certo. O que eu, dentro da minha área, estou deixando de retroalimentar esse sistema para que ele tenha uma acurácia maior, né? E o outro fator é a paralisia por análise. Porque, às vezes, a gente tem tanta informação que você começa a ter medo de tomar decisão, você quer mais fundo, e aí não parte para a ação, que foi o que a Eneida trouxe para a gente. Não basta eu olhar para as informações se isso não me gerar uma ação. E para fechar a tua última fala, Sampaio, você também falou de diagnóstico e de prognóstico. Eu acho que a gente ainda está, a percepção que eu tenho em todas as empresas que eu tenho me relacionado é que a gente ainda está numa fase de diagnóstico. A gente olha para a informação passada e toma uma decisão para uma ação imediata. A questão, pessoal, é que a gente precisa avançar nessa barra. A gente precisa começar a olhar para o futuro, que é já me fugiu agora a palavra, vocês me ajudem, a tendência, obrigada, Alexandre, que é conseguir você olhar para os dados e já ver a tendência e prever que, se você continuar seguindo naquele caminho, daqui a 6 meses vai acontecer determinado fato. Porque aí a gente antecipa as ações. E o último estágio dessa era de informação
é quando a gente vai ter já uma recomendação de ação, onde o sistema já vai dizer para a gente, olha, a sua margem está caindo por causa desse fator, desse item ou dessa categoria, o que você precisa fazer é negociar com esse outro fator. Faz sentido para vocês, pessoal? Quem acha que faz sentido, faz assim com a mão, só para a gente ver se a gente está no caminho certo. Boa, muito bem. E, Eneida, essa questão da retroalimentação do sistema é um grande desafio para quem está na operação. Né? Manter essas informações ativas é um grande desafio. Conta para a gente um pouquinho como é que é a tua rotina diária com os teus colaboradores para garantir que a equipe tenha essa consciência do quanto é importante eles retroalimentarem os sistemas para abastecer as informações que depois vão voltar para vocês, né? Não, com certeza. Quando a gente fala da disciplina, entra muito a questão de processos. Né? Eu acho que quem lida aí com gestão de operações, enfim, processos é um dos desafios que parte do princípio que existe, né? É provado que te leva no resultado. Mas o quão a gente tem de oportunidade na questão de disciplina, no cumprimento dos processos. Principalmente porque, como a Cibele trouxe, ele retroalimenta todas as informações que a gente precisa. Né? Então, ter o acompanhamento, o treinamento e reciclagens para processos se faz crucial, para que o time operativo, de fato, coloque em prática tudo aquilo que foi desenhado. Tá? Então, o maior desafio, quando a gente fala de operações voltado para o varejo, é o cumprimento dos processos, porque ali você vai ter toda a cadeia seguindo o passo a passo daquilo que foi colocado para a entrega do resultado. E no dia a dia, como é que você acompanha isso junto com os teus líderes, Eneida? Você faz reuniões diárias? Como é que é isso? A gente tem as pautas de reuniões semanais, né, da presidência com os diretores e vai cascateando, e os coordenadores para monitorar como que está sendo executado esse processo. Então, desde a entrada, no treinamento, no dashboard do colaborador, se faz necessário o conhecimento dos processos. E aí a gente tem os dados que mostram a execução dos processos. Né? Então, para os processos também tem que haver dados de compilação da execução. E aí você consegue avaliar quem está executando e quem não está executando. E, em cima dos dados, você faz a aplicação aí das medidas de treinamento, de reciclagem ou até de consequências, para que, de fato, a empresa continue tendo esse círculo virtuoso. Nossa, isso é muito interessante, porque quando a gente pensa em resultado, em indicadores de desempenho ou KPIs, a gente sempre pensa nos resultados numéricos, né? Então, vendas, margem, etc. Mas você trouxe um ponto que é fundamental, que são os indicadores de resultado de processo, né? Os indicadores de que o processo foi cumprido. Né? Você consegue trazer algum exemplo para a gente de indicador de processo que vocês têm internamente? A gente tem os processos de horas operativas, que é o tempo que cada loja está operando. A gente tem 500 lojas, 24 horas, num formato pequeno, né, que movimenta aí com 7 a 8 colaboradores. E, então, você tem indicadores que mensuram todo esse processo de cada loja. Tem o processo que contabiliza as fornadas de pão francês, quantas você teve de venda de pão francês em determinados horários, que através dessa informação você consegue diagnosticar se houve uma ruptura, se houve uma falta de produto, ou um absenteísmo que causou a falta daquela venda, enfim, você consegue mensurar, ter informações, na verdade, para que você tome uma decisão e vai analisar de fato o que está acontecendo. Nossa, interessantíssimo esse controle, por exemplo, de fornadas, né? É um controle de processo, né? Um indicador de processo. E eu me lembro que uma vez a gente estava tentando descobrir como aumentar a venda a gente chamava de salsicharia lá. E aí eu fui para a loja, fui com a equipe para uma das lojas, a gente vai visitar 5 lojas. E aí a gente foi na mão com os 100 itens mais vendidos, para verificar se eles estavam transformados no ponto de venda, né? Porque recebia a peça inteira e tinha que transformar para poder fazer a venda, ou o pão tinha que, enfim. E aí a gente pegou os 100 itens mais vendidos e a gente foi para a loja para entender o que estava acontecendo. Bom, dos 100 itens, 30% não estava na área de vendas, ou seja, já tinha oportunidade de 30% a mais de venda. Ô, gente, para aumentar a venda em 30% tem que fazer esforço para caramba, ou não é? Enfim. Fiquei doida. Falei, cadê os 30% de itens que estão faltando? Dos 30%,
10% era ruptura, culpa do meu time, que não tinha comprado dentro da demanda que o sistema estava sugerindo, porque olhou para a demanda e falou, não, esse sistema está sugerindo muito. E acabou não comprando aquilo que precisava comprar, meu time voltou para casa para fazer lição de casa. 10% dizia que tinha estoque, mas não tinha. Então, precisava fazer um ajuste de estoque, seja lá por qual motivo. Os outros 10% não tinham sido produzidos, não estavam na área de vendas. Tinha toda a matéria-prima necessária para produzir, mas não estava sequer disponível para o nosso consumidor. Então, a gente tinha 30% de ruptura ou 30% de oportunidade de venda. E, minha gente, se ruptura fosse um varejista no Brasil, seria o terceiro maior varejista do Brasil. A gente tem que combater ruptura de uma forma muito intensa, e porque a gente não tinha um controle, né, um indicador de processo para garantir que a gente tivesse 100% dos itens que tinham matéria-prima disponível para o consumidor final. Então, muito interessante isso, gente, pensem nisso. Não basta só ter indicadores de resultado. Nós precisamos ter indicadores de processo, e logística tem muito isso, né, Sampaio? Em logística, a gente tem indicadores de resultado, mas muitos indicadores de processo também, que podem servir de exemplo para a gente, não? Sim. A venda, por exemplo, indicador de venda é biópsia. Né? Venda já foi. Então, quem analisa a venda, analisa o que já ocorreu. Então, é um dado passado. É claro que, como a Eneida falou, os processos eles precisam acontecer e ser executados de maneira correta para que as informações sejam fidedignas. Então, nós temos um time na empresa de prevenção de perdas e um time de auditoria muito atuante que faz com que as informações estejam sendo checadas, que os processos sejam auditados de uma maneira sistêmica e nos tragam, não só para o time de logística, mas para o time comercial, para o time de operações, tragam aquilo que está acontecendo realmente e as oportunidades de ação. Dentro da logística, nós temos indicadores de prevenção de ruptura, nós temos indicadores de atividades dentro do CD. Então, por exemplo, nós primamos numa ocupação plena dos veículos de abastecimento da loja, mas, porém, não empurrando o estoque para a loja. Então, tem que haver esse equilíbrio. Né? Os níveis de estoque das lojas, eles não podem estar com excesso, porque isso pode gerar um capital parado, além do risco de validade, né? O shelf life de alguns produtos é muito curto. Então, dentro da atividade logística, um dado que sempre acompanhamos é a produtividade do pessoal de operações, seja de transportes, o picking, recebimento, como é que está o agendamento. Na verdade, a operação logística de uma empresa varejista, ela começa a partir do ato do fechamento lá do pedido no comercial. Dali para frente, toda a cadeia ela está se movimentando para fazer chegar o produto até onde ele precisa estar, né? Íntegro, na quantidade disponível que o nosso cliente vai buscar. E é muito interessante que você trouxe também, Sampaio, porque quando a gente vai negociar com o fornecedor, né, eu tive a oportunidade de passar pela área comercial, muitas vezes a gente vai comercial com comercial. 90% das vezes é comercial com comercial. E eu tinha uma oportunidade com vários fornecedores, mas um deles em específico, que era líder da categoria, eu não vou contar quem é, mas era líder da categoria e era responsável por 70% da venda da categoria, então vocês já devem imaginar aí quem é. E me entregava 70% de tudo que eu pedia. 65%, na verdade. Tinha um nível de serviço de 65% de tudo que a gente solicitava. Isso que a gente estava lá em São Paulo, do lado do CD deles. E não tinha plano de negócios que resolvesse e conseguisse alavancar vendas e margem, que eram os nossos principais indicadores de resultado. Até que um dia a gente decidiu trazer uma equipe multifuncional para negociar.
Então, veio time de pricing do fornecedor, time de precificação do fornecedor, nosso time de precificação. Time de supply do fornecedor, nosso time de supply. Time de logística do fornecedor, nosso time de logística. E com pequenos ajustes, sem precisar dar desconto, sem precisar se quebrar na sala de negociação, com pequenos ajustes de eu vou emitir o pedido na quarta e não na sexta. Não lembro agora exatamente, mas eram detalhes assim. Eu vou emitir o pedido na quarta e não na sexta. Eu vou entregar o pedido até às 9 horas da manhã. Quando a carreta estiver saindo de lá, vai avisar o meu CD e a gente já vai se preparar para receber imediatamente. Com pequenos ajustes de processo, e não de negociação, mas de processo, em 2 meses a gente estava com 85% de nível de serviço. Gente, 15% a mais de venda na veia, fundo de sortimento que tem margem maior, e a gente aumentou aí em 1 ponto alguma coisa a margem da categoria. Processo, unindo as áreas. E aí, Alexandre, a minha pergunta para você é quais são as principais barreiras que você vê, já que a gente está vendo aqui o quão importante é a utilização das informações para a gente realmente ter equipes de alta performance, quais são as principais barreiras que você vê para a gente realmente utilizar essas informações na tomada de decisão? Bom, eu diria que, alguns anos atrás, uma das barreiras era ter ferramenta para isso. Né? As ferramentas eram poucas, eram caras, era difícil ter profissional para conseguir implementar as ferramentas. Eu diria que essa dificuldade, hoje em dia, ela diminuiu bastante. Hoje em dia, a maior dificuldade, eu acho que a maior barreira é essa questão que a gente já comentou, que é fazer com que as pessoas realmente invistam tempo na análise de dados. Né? Queria comentar um ponto que você falou antes da ruptura. Ruptura é um assunto que não só nós, imagino que no JAS, na Oxy, em todas as redes, é um assunto que é diariamente discutido. E a gente fala dela lá na empresa todo dia. Nós convivemos, né, com índices de ruptura entre 5%, 6%, 7%, 8%, que são praticamente coisas normais hoje. Né? Os varejistas sabem que ruptura hoje de 5%, 6%, 7% é um número normal, absolutamente normal. O ponto é que esse 5%, 6%, 7% de ruptura que a gente olha no sistema, para o cliente é o dobro. Né? Porque se nós definimos que o mix daquela loja vai ter 10 mil itens ativos, sei lá, e a gente mantém lá, sei lá, 930 itens em estoque, está com 7% de ruptura, dos 900 que constam em estoque na loja, às vezes mais 10 ou 12% disso não está na gôndola. Né? Então, eu digo assim, quem mede a ruptura da gôndola trabalha com 12% a 15% de ruptura total. E quem não mede trabalha com muito mais do que isso. Né? Mas isso é uma junção de análise de dados com o processo. Né? O processo de abastecimento, ele vai gerar uma informação, um dado que se transforma em informação, que você vai calibrando, vai se retroalimentando, como a Eneida comentou, e o processo tende a melhorar. Né? Então, a maior dificuldade hoje, e talvez é pelo fato de que o varejo, como ontem no painel do Alexandre, do presidente eu lembro que acho que foi até o Carlos Beal que comentou, nós somos muito primeiro emprego. Então, nós temos o desafio de formar as pessoas e a grande maioria que chega, né, salvo quando a gente fala trazer já um gerente pronto, né, nós somos muito analógicos. Né? O Brasil e o nosso setor ainda é mais ainda, talvez. Né? A indústria acho que até está mais avançada na análise de dados, faz muita pesquisa, né? O varejo ainda está um pouco atrasado, digamos assim, nisso, né? Mas está acelerando. Né? Então, o maior desafio que nós, como líderes, né, executivos de empresa, de companhia, nós temos, primeiro, nós ter a cultura de analisar número e fazer com que o time utilize e o time mostre resultado com base em números. Né? Porque no varejo, supermercadista, quando a gente olha lá a DRE, o custo da mercadoria vendida representa lá entre 70% e 85% do faturamento. Né? Aí depende se é atacarejo, varejo, loja gourmet, enfim.
Ou seja, qualquer casa depois da vírgula que a gente melhore esse número é muita grana, né? Principalmente a área comercial, se ela não utilizar dados para negociar, depois que ela tirou o pedido, esquece, já foi, né? Uma compra, sei lá, de repelente mal dimensionado e que acabou o verão, entrou inverno, estocado, se foi. Pode vender pela metade do preço, ninguém compra repelente a mais porque está pela metade do preço. Então, só que isso, quando esse tipo de problema se repete muitas vezes, por falta de análise de dados, né, causa um prejuízo gigante para a empresa, só que é um prejuízo oculto, ninguém percebe isso, né? Fica um negócio oculto, mas é muita grana que fica implementada, fica parado empregada no estoque, né? Eu gosto de comentar sempre que assim, quem não gasta tempo para analisar seus números, dimensionar bem o estoque, cuidar do caixa, vai ter que gastar tempo depois para negociar com o gerente do banco. Não tem jeito, né? E os varejistas já são campeões, né, gente? Porque o que a Abras reportou, né, o lucro líquido, né, dos varejistas no ano passado, gente, não passou de 2,7%. Depois que pagou todas as contas, lá na última linha, sobrou 2,7%. Se esses varejistas tivessem empregado o mesmo capital que empregaram em loja, em reforma, etc., no banco, num CDI básico, tinha rendido mais. É ou não é? Então, cada centavo importa. E a gente tem uma tendência, né, pessoal, de analisar os dados de forma muito separadas. Então, eu olho a venda, olho a margem, olho o estoque, olho ruptura, quando, na verdade, esses dados deveriam estar todos agrupados de forma a facilitar a análise. E aí, Alexandre, era o que a gente falava do OnePage. Se você puder comentar rapidinho, antes de eu voltar aqui com a Eneida, sobre o OnePage que vocês criaram para facilitar esse diagnóstico mesmo antes de negociar com o fornecedor, e talvez a gente possa ter o OnePage para operações também, para que eles possam fazer análises mais simples e mais focadas, né? Devido ao volume de dados que o varejo gera, não tem como todo dia olhar tudo no detalhe, né? Então, é impossível fazer isso. A gente tem tomado como padrão, digamos assim, na empresa, cada área ter a sua homepage, né? Então, todo dia lá, estou olhando aqui o Alexandre da prevenção, né, Alexandre? Todo dia nós temos lá nossa homepage da prevenção. Então, a gente olha numa fotografia única a situação atual do indicador, e aí sim ele vai direcionando para qual é a loja, a bandeira, a categoria, o produto, o fornecedor, enfim. Detalhar esse número, né? Então, eu tive agora um evento sobre BI que aconteceu e eu fiquei impressionado com algumas atualizações que estão vindo da ferramenta. O BI é algo que está já muito disseminado, né? Então, todo varejista hoje praticamente já tem, já usa, já é do dia a dia do varejista utilizar a ferramenta. Mas é impressionante o quanto que essas ferramentas de BI agora estão se conectando com a inteligência artificial, né? Com o ChatGPT. E eu tive, semana passada, vendo uma apresentação de uma ferramenta onde a gente vai acabar esse negócio de pegar o mouse e ficar clicando e navegando, isso está com os dias contados, né? A gente vai ter que ter agora a capacidade de saber quais são as perguntas que a gente precisa fazer, né? Porque hoje, quando a gente abre o BI para fazer uma análise, a gente na verdade, está querendo algumas respostas, né? Então, a tendência dessas ferramentas vai ser a gente saber agora quais são as perguntas que nós precisamos para ele nos dar as respostas. Então, a gente não vai mais navegar em ferramenta de BI, nós vamos fazer perguntas e ela vai nos responder, né? Um exemplo bacana que eu vi, todas as empresas aqui têm os famosos POPs, né? Procedimento Operacional Padrão, que a gente gasta um tempo para fazer, faz as telinhas bonitinhas, com a logo da loja e tal, e quando alguém quer usar, ninguém sabe onde está aquilo. Que ninguém tem acesso, que ninguém vê. Todo mundo diz que tem POP para tudo, mas ninguém sabe onde está isso, né? E você agora consegue jogar todos os POPs da empresa, por exemplo, para dentro de uma ferramenta, e você mandar um WhatsApp para a ferramenta e perguntar para a ferramenta assim, qual é o procedimento de, sei lá, rebaixe de preço por validade.
E instantaneamente ele vai te mandar um WhatsApp, a ferramenta, explicando o processo. Então, ou seja, nós temos que agora nos preocupar mais em saber quais são as perguntas que nós temos que fazer do que gastar tempo em estruturar a informação, porque as ferramentas hoje vão fazer isso quase que de forma automática. E isso é um grande desafio para a gente, né? Fazer perguntas, porque nós não fomos educados para fazer perguntas. Já pensaram nisso? Porque quando a gente era criança, pelo menos estou vendo aqui que uma boa parte de nós, a gente ia fazer pergunta na escola, por exemplo, né? E como é que a gente era visto na escola quem fazia muita pergunta? E depois a gente ia fazer um monte de pergunta para os pais, e como é que era visto quem fazia um monte de pergunta para os pais? Então, nós, principalmente a nossa geração, não foi educada para fazer perguntas. A gente tem um desafio muito grande de aprender a fazer as perguntas corretas. E hoje, dados é o novo petróleo, só que é um petróleo bruto. A gente precisa refinar para que a gente possa tomar decisões que gerem ações, como a Eneida muito bem trouxe, para que as ações se tornem resultados. Porque, gente, ter informação e mostrar que você acessou o sistema, e mostrar que você conhece tudo sobre a sua loja ou sobre a sua operação, não serve de nada se você não estiver tomando decisões assertivas com base nas informações. E hoje o varejo ele consegue saber qualquer coisa. Se a gente analisar o nosso ticket de compra, a gente tem exatamente qual é o perfil do nosso consumidor. E se a gente tomar as decisões corretas, a gente vai prestar um serviço para esse consumidor completamente diferenciado e regionalizado, como a Eneida muito bem trouxe. E aí, Eneida, para a gente ir caminhando aqui para o finalzinho, e depois eu vou abrir para vocês fazerem perguntas antes da gente fechar. Conta para a gente, Eneida, dentro desse cenário que o Sampaio e o Alexandre trouxeram, como é que você vê a sua equipe recebendo as informações e utilizando essas informações para a tomada de decisão no dia a dia? Como o Alexandre bem trouxe, tem muita informação, né? O desafio é que as pessoas, de fato, usem a informação e as ferramentas. O que a gente tem provocado com o time de treinamento é como a gente traz a facilidade para o time novo que está chegando aí para o nosso negócio. Você pega gerações mais novas que são adaptadas à tecnologia, ao visual. Eu acredito que, com o que o Alexandre trouxe da inteligência artificial, que você vai fazer pergunta, para esse público vai ser mais tranquilo, porque é algo que eles já utilizam muito nos seus smartphones, no seu dia a dia. Então, trazer uma linguagem adequada para cada pessoa que você tem. E, falando do varejo, você tem um mix de gerações, né? Então, tá atento qual é o seu público-alvo, né? Como está composto o meu time, né? Qual a geração que eu estou lidando aí em cada situação. E até analisar o dado com base nessa informação, né? Então, você tem uma loja lá que está perdendo venda, que é um time mais júnior, qual ação ou qual ativação que eu vou fazer junto com esse time para que a performance venha? Perfeito. Ou seja, adaptar também a informação, e esse também é um desafio, porque a gente traz tudo padrão, porque tem um custo menor quando a gente padroniza, mas pela primeira vez nós temos 5 gerações convivendo juntos dentro do mercado de trabalho, e se a gente não adaptar, não tem jeito. Se a gente não conseguir fazer essa adaptação para que a leitura da informação venha da melhor maneira, a gente que trabalha também com essa parte de treinamento, em muitas empresas a gente vai com o link para a ferramenta online, com a apostila impressa para quem quer ver impresso e o tablet para quem quer ver no tablet, porque vai absorver a informação cada um à sua maneira. Então, é um desafio a gente adaptar, mas a gente precisa pensar como líderes, e ontem foi falado sobre isso, a liderança situacional, como é que a gente adapta a nossa linguagem e também os formatos de processo e de instrumentos para análise de informações. Obrigada, Eneida. Sampaio, conta como se a Eneida já tem equipes diversas, eu fico imaginando também a sua equipe, como é que você tem feito para trabalhar com essa equipe com métodos diferentes, né, para transmitir essa informação. Então, nós temos um cenário, né, um time dentro da empresa muito longevo. A empresa ela tem uma inteligência de mercado da experiência dos gestores, muitos deles que começaram com o fundador,
Então, nós temos pessoas com 45, 50 anos de casa, mas não é raro ter pessoas com 30 anos, 25 anos de casa. E, de uma hora para outra, você chega e diz assim, não é nada disso que você está dizendo, olha aqui o que é que o número está falando. E você está lá na frente do seu notebook ou no seu celular e diz assim, não é nada disso. Mas a pessoa que está lá, e nós, gestores, né, devemos estar lá. Mais uma vez, eu resgato aqui a figura do seu Zefiro, que nunca deixou de ir nas lojas, né? O Osni também, o nosso diretor, sempre está indo nas lojas. Então, é importante, o Carlos falou ontem, né? Ir na loja, sentir o ambiente. A palestra mais interessante, uma das mais interessantes que eu vi até hoje, foi num evento de planejamento estratégico que a gente fez, e um dos temas era o atendimento. Porque o atendimento, isso da pessoa, onde é a final de Copa do Mundo, né? O cliente, ele não fala com o diretor, ele não fala com o gerente de logística, ele fala com a pessoa que está lá no balcão, a pessoa, o repositor. Então, a gente localizou a Cristina, ela é uma funcionária da loja de Sara, e a padaria de Sara é uma padaria fantástica. E, Cristina, conta para a gente como é que esse atendimento é tão bom de vocês. Aí ela disse assim, olha, a gente está ali no balcão. Quando a gente vê que um cliente olha para um lado e olha para o outro, eu penso logo, esse cliente está em dúvida. Aí eu tomo a liberdade de chegar nele e perguntar assim, o senhor está em dúvida de alguma coisa? Posso ajudar? Isso ainda, esse momento mágico, a gente ainda não conseguiu, e não sei se vai conseguir traduzir num algoritmo, né, que vai ter um robozinho lá na loja, vendo o movimento dos olhos das pessoas e dizendo, lá tem um cliente que precisa de ajuda. Né? Então, assim, qual que é o desafio nosso? Nós temos muitas informações, nós temos indicadores de tudo quanto é tipo, como disse o Alexandre, as novas ferramentas, imaginam, elas não vão precisar mais nem de analista, né? E talvez até as perguntas sejam sugeridas pela inteligência artificial. Então, assim, qual o nosso desafio? Como varejista, não perder a essência do chão de loja. É lá que a coisa acontece. Então, o seguinte, como trazer as dores do chão de loja, que é lá que ele recebe o cliente. É o cliente, de novo, como disse o Alexandre, é o cliente que mede a ruptura, porque a minha ruptura dos itens notáveis, cruzada com a ruptura futura, tirando os fornecedores, eu vou ter um número mágico que eu dou explicação para qualquer coisa. Vem o diretor me cobrar, eu digo, não, mas olha, está aqui, isso mostra isso, e está ali. Mas o cliente, ele é soberano. Então, se nós quisermos ser varejistas e fazer a diferença do digital, porque a venda online já foi anunciado, e não aconteceu, que ela iria tomar o lugar das lojas físicas. Mas por que a loja física ainda é uma experiência interessante de compra? Então, a nossa diferença é sentir as dores que a loja tem, porque é lá que a coisa acontece, e de trás para frente, né, ou do começo para o fim, aí dependendo de como a gente está vendo a cadeia, mas é lá do ponto de venda que as dores têm que chegar nas outras áreas, tem que chegar no back office, tem que chegar na logística, tem que chegar no comercial. Então, aquele discurso de decisões centradas no cliente não pode ser só um discurso. Isso tem que ser traduzido. Eu acho que o desafio nosso, como gestores, como executivos, é tentar estabelecer um link, uma forma de captar esse sentimento do que acontece na loja e fazer a nossa empresa reagir, traduzir as nossas ações em um abastecimento assertivo, num sortimento adequado para aquela praça, né, pelo formato de loja, a proposta de valor da loja, para que isso aconteça e o cliente realmente opte pela nossa bandeira,
pela nossa proposta de valor da loja e nos remunere, né? Porque é para isso que a gente quer, né? Então, tudo, o seu Zefiro sempre dizia que a venda é uma consequência, né? A consequência do quê? De um conjunto de ações. Então, o time tem que ser orientado por informações, mas tem informações que ela ainda não estão traduzidas no algoritmo, né? Então, essas informações, nós temos que escutá-las, escutar a loja, escutar o fornecedor. O fornecedor traz inputs muito importantes, porque ele tem a indústria por trás, tem muita pesquisa. Então, não nos achar o dono do sabe-tudo. Não, nós sabemos tudo, não precisamos de ajuda. Precisamos sim. Então, o desafio da informação é fazê-la útil, fazê-la eficaz. É isso. Perfeito. E isso me lembra muito uma vez que a gente olhava para os números, né? Porque às vezes a gente tenta triturar os números para eles dizerem aquilo que a gente quer, né? A gente tortura o número para ele dizer aquilo que a gente quer que ele diga para a gente. E a gente tinha uma loja que estava muito fora da curva de vendas de iogurte, de todas as outras. A participação de iogurte naquela loja era algo astronômico. E a gente decidiu ir lá na loja ver, porque a gente torturou os números e eles não disseram para a gente por que a loja vendia mais. Quando a gente chegou na loja, o gestor tinha decidido colocar uma parte da exposição de iogurte do lado de margarinas. E aí eu perguntei para o gestor, mas pronto, está fora do planograma isso, por que você colocou iogurte do lado de margarinas? Ele falou, oi, Sibeli, numa reunião que você teve com a gente, você não falou para a gente que só 10% dos clientes acessavam o corredor de iogurte e que de margarina era 3 vezes mais? Pronto, coloquei do lado de margarina. Você queria que aumentasse a venda de iogurte? Resolvi o problema. Está reclamando do quê? Eu falei, nossa, que genial. Aí chamei os fornecedores para negociar espaço extra do lado de margarina. E foi um sucesso na época. Então, é muito interessante que você traz, Sampaio, porque é isso. Tem coisas que a gente vai torturar os números, eles não vão nos dizer, porque a gente precisa ter cheiro de loja, a gente tem que sentir cheiro de loja. Eu tinha um gestor que dizia para mim, Sibeli, vai para a loja conversar com a gôndola. A gôndola vai te contar histórias que não estão dentro dos sistemas. E você acha que um dia, Alexandre, a gente vai conseguir monitorar, porque já existe hoje câmeras, né, de processamento visual, que você coloca o planograma dentro de um sistema e elas conseguem dizer para você o que está faltando, por exemplo, visualmente. Existem sistemas como esse. Você acha que no futuro que isso vai escalar para nos ajudar a ter essa visão do cheiro de loja que hoje a gente ainda não tem dentro do sistema? Eu acredito que a evolução tecnológica vai continuar acontecendo, né? Quando a gente vai visitar lá, por exemplo, a NRF, lá, a gente fica maluco com aquilo, mas tem muita coisa que leva muito tempo para chegar no Brasil, né? Chega sempre primeiro nos Estados Unidos, em outros locais, aqui demora muito, né? Mas eu acredito sim que a tecnologia vai continuar avançando, ela ela vai ser ao longo do tempo mais barata, mais acessível, né? Mas o ponto é nós estar com a cabeça preparada para absorver tudo isso, né? O Sampaio tocou um ponto bem interessante que a gente fala muito lá, eu falo muito isso lá na empresa também, que nós temos que usar as informações, os dados, para simplificar a vida da empresa, né? Principalmente das lojas, né? Na loja, a gente acaba, de lá do escritório, criando muita complexidade na loja, né? E a gente tem que fazer o contrário, tem que utilizar os dados para simplificar a vida da loja. A loja tem que focar naquilo que é o principal, que é atender o cliente, abastecer e vender, enfim, né? Outra coisa que eu gosto muito de utilizar dados porque eu gosto de dizer assim, o número, a informação, ela ignora toda a historinha que você conta, né? Então, você pode falar, choveu porque estava não sei o quê, porque teve greve dos caminhoneiros, porque o fornecedor, porque não sei o que, tá beleza, entendi. Mas o número, ele ignora tudo isso e ele está lá, né? Então, se apegar aos números, a informação faz toda a diferença. O que a gente tem que também lembrar é assim, dado é algo que está armazenado e organizado. Ele não é informação ainda, né? Então, é claro que a gente precisa, principalmente quem é do time de TI aí, organizar e guardar muito bem as informações
né, de forma que tenha acesso rápido, mas a gente precisa transformar o dado em informação. O dado, se ele não for transformado em informação, ele é só um dado, né, não serve para nada. Petróleo bruto. É um dado bruto. Então, é importante a gente ter em mente isso, né? Utilizar todos os dados que a gente gera no dia a dia em informação. E aí sim a gente tem que saber o que fazer com essa informação, né? O varejo é muito dinâmico e muito rápido. Ninguém tem tempo também para ficar parado fazendo o cruzamento de dados. Você falou um ponto interessante, que a gente analisa muito de forma isolada os dados, né? Então a gente tem que estruturar as informações que elas venham de forma dinâmica e se conversando, né? O dinamismo do varejo é muito grande. Nesses 55 minutos que nós estamos conversando aqui, a Oxxo já deve ter inaugurado umas 3 lojas, mais ou menos, né? Lá em São Paulo a gente tem uma piadinha que é assim, medo de acordar e estar dentro de uma loja da Oxxo, assim, né? A casa virou Oxxo. Mas a Eneida prometeu que não vem para cá não, viu, gente? Vai demorar, né, Eneida? Faz favor. Muito bem, pessoal. Olha, a gente está chegando aqui no final, então estamos caminhando para o finalzinho do painel. Esse é o momento que vocês fazem assim, tá bom? Então, eu vou falar de novo. Então, pessoal, a gente está se encaminhando aqui para o finalzinho do nosso painel. Nossa, estão animados, hein? Foi Olha, bem sincero, né? Foi bem sincero, eu achei que saiu do fundo do coração. Ô, gente, a gente tem 5 minutinhos, eu queria abrir para uma pergunta. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre o tema que a gente está tratando aqui para algum dos nossos painelistas? Estou vendo uma mão levantada ali. Levanta mais alto para ela ver. Eu vi uma mão levantada ali, ó. Cadê? Desistiu. Lá no fundo, lá. Lá no fundo, boa. Ai, que susto, senão eu olhar aqui para Itamar ou para o Olegário e dizer, Olegário, me salva e faz uma pergunta aqui, Olegário. Ó, ajuda aí, né, gente? Vai acabar o tempo, ela não chegou lá ainda. Não é? Muito bem. É logística da pergunta. É logística da pergunta. Oi, boa tarde. Boa tarde. Como que é seu nome? Eu sou a Vanessa. Oi, Vanessa. Nós somos do supermercado Garcia de Blumenau. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Parabéns pelo painel, foi ótimo. Obrigada. E Estava combinado com a Vanessa, tá, gente? A minha pergunta vai para a Eneida, né? Nós também temos 3 lojas e a dúvida seria assim, quais os dados que ela vê como essenciais para estar levando para outras lojas em relação à cultura, em relação à linguagem, né? Obrigado pela pergunta, Vanessa. Com relação a dados interlaçado com a cultura, a gente tem as pesquisas, né, de engajamento que geram os dados e, através dessas pesquisas, a gente leva para o time já estruturado como foi a pesquisa, o resultado. Dali você consegue gerar planos de ação e desenvolvimento para o time de loja. Então, é utilizar os meios de pesquisa, né, os ciclos de desenvolvimento para trazer para o time de loja o que vocês tiveram de informação relevante, né, mas sempre com uma ação atrelada que faça sentido para o negócio. Vanessa, respondeu a tua pergunta? Cadê? Ela já está sem o microfone. Tudo bem. Obrigada, Eneida. Bom, pessoal, agora realmente está chegando no fim, senão daqui a pouco a Itamara pula da cadeira e rouba meu microfone. Eu queria pedir uma salva de palmas para a Itamara, que é responsável por toda a organização desses momentos. Sou tua fã, Ita. Sou tua fã. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Mas eu queria chamar a atenção e agradecer também aos nossos convidados. Tempo é nosso recurso mais precioso. Eles dedicaram o tempo deles aqui para estar compartilhando o seu conhecimento conosco. Então, muito obrigada, Eneida. Muito obrigada, Sampaio. Muito obrigada, Alexandre. Uma salva de palmas. E eu queria fechar com uma reflexão muito importante. A gente veio falar sobre a utilização dos dados, a utilização da informação na gestão para que a gente tenha alta performance. A informação ela é só um recurso de conexão, um recurso para que a gente possa colaborar com as outras áreas da empresa, colaborar com os nossos clientes, colaborar com os nossos colaboradores.
E o convite que eu queria fazer para vocês é de pensar sobre o tamanho da responsabilidade que todos nós temos, sejam varejistas, sejam fornecedores, na hora que a gente decide ou não colaborar. Porque colaborar, pessoal, é prosperar. Quando a gente colabora, quando a gente retroalimenta as informações da forma adequada, quando a gente toma decisões assertivas para o nosso negócio, a gente está colaborando para a prosperidade dessa empresa. Quando uma empresa prospera, os seus colaboradores prosperam. Se o colaborador prospera, a família desses colaboradores prospera também. E a família desses colaboradores está inserida numa sociedade. Se a família prospera, a sociedade prospera. Se a sociedade prospera, o planeta prospera. Esse é o tamanho da nossa responsabilidade. Que todos nós tenhamos consciência de cada ação nossa é capaz de impactar o planeta. Muito obrigada. Uma ótima tarde para vocês.